A grande questão que a gente pode sempre se perguntar é como ser mais eficiente, mais rápido, mais ágil e mantendo a precisão ou ainda melhorando a precisão durante o meu levantamento, durante a minha prática GNSS em campo. Nesses próximos slides que eu irei mostrar, nós temos algumas situações, alguns apontamentos que a gente já percebeu que houve uma melhora significativa no trabalho e na otimização dos seus processos. Então, eu tenho um maior investimento no meu tempo em campo, algumas vezes, só que tem uma redução em tempo de escritório. Muitas vezes essa contrapartida ela acaba valendo mais a pena do que possibilitar uma ida ao escritório e depois um retrabalho em campo. Então, as próximas dicas, que é o que nós temos aqui, seria como eu vou ganhar mais tempo no início do meu levantamento. Então, os principais apontamentos seria: escolha o melhor local para a sua base. O que seria esse melhor local? Primeiro, que ela seja um lugar seguro. A gente começa por aí porque é um ponto extremamente importante. O equipamento ele é um equipamento que tem um valor elevado. Então mantenha ele em segurança, não só de pessoas, mas também de animais. A área rural demanda uma atenção especial porque os bichos são curiosos. Outro ponto de interesse muito legal seria o posicionamento dela. Quanto maior for a altura, melhor é, porque o trabalho do rádio, ele trabalha com o sinal UHF, que é aquele sinal convencional, clássico, que nós estamos acostumados a encontrar nas rodovias. Muitas vezes a gente olha no alto da serra, a gente encontra uma rede de distribuição, seja telefonia, seja rádio. Funciona da mesma forma. É muito mais fácil a propagação da onda ela se dar de cima para baixo do que de baixo para cima. Você tem menos perda de sinal. Outro ponto importantíssimo: cobertura vegetacional. Não importa o que falem, um equipamento de rastreio de satélite, seja um GPS, seja um GNSS, ele depende de observar o seu satélite. Se eu tenho uma cobertura, seja ela vegetal, seja ela de construção ou qualquer outro tipo, eu obstruo o principal fator de correção do meu trabalho. Então, quando você for montar sua base, coloque ela no lugar mais limpo possível. E por que essa atenção especial à base? Porque ela é a origem do seu levantamento, ela é a sua referência. Então, sua referência não estando numa condição boa, consequentemente, quando você for fazer o levantamento do seu perímetro, do seu entorno, pode ser que você traga ou carregue precisões que não atendam a sua especificação, seja para gel, seja para outra finalidade. E o outro ponto, que eu coloquei como centralizado, vai depender muito da dimensão da sua área e da potência do seu rádio externo ou do seu rádio interno. No geral, rádios internos de equipamento RTK têm um alcance médio de 4 km. Aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que as áreas elas não têm dimensões muito maiores do que essas. Mas se a gente vai buscando, a gente vai subindo o nosso país, centro-oeste, norte, até Minas mesmo, você vai perceber que a dimensão de área, a gente vai pegar grandes áreas, latifúndios muitas vezes, onde 4 km não chega a ser o comprimento completo, o comprimento total do seu imóvel. Então, a centralidade, obedecendo, ou ainda levando em consideração os outros fatores, ela pode te reduzir o tempo de trabalho. Você não precisa fazer uma movimentação de base em campo, o que é algo que te reduz erro, te aumenta a agilidade. E um quinto ponto que não foi elencado, mas que vale a pena investir isso daí, é um local de fácil acessibilidade. A gente vai levar um equipamento, muitas vezes com uma bateria automotiva, uma bateria externa, para nos dar maior tempo de trabalho. Então, se eu consigo chegar lá com o carro, se eu consigo identificar meu ponto e eu tenho um fácil acesso, é mais rápido fazer tanto a montagem quanto a desmontagem do meu equipamento. Então, isso te faz ter um tempo de trabalho reduzido. Um outro ponto, pegando aqui nosso exemplo, isso daqui é um imóvel rural, aqui no município de Anhembi, próximo a Piracicaba, onde estamos sediados. E ele é um imóvel pequeno, ele tem de perímetro mais ou menos 1,2 km. É uma situação confortável em termos de dimensão. Vocês vão perceber o seguinte: aqui nesse ponto preto, ou onde eu coloquei esse quadrado, foi o local escolhido para colocar a base. Ele foi por alguns dos motivos elencados. 1, ele é o ponto mais alto do meu terreno. 2, é de fácil acesso. 3, não é central, mas pelo tamanho da área ele era interessante justamente por isso. 4, eu já tinha a informação rastreada, já tinha minha base conhecida, que é muito importante. 5,
ele é protegido de animais e também de pessoas que possam agir de má fé. Então isso aqui era um ponto bem interessante por conta disso. Uma outra questão muito importante é, mesmo sem uma coordenada de partida, como eu faço para otimizar meu tempo? Isso é possível? Vou pegar esse exemplo anterior. Eu comentei que eu peguei esse ponto justamente porque eu já tinha coordenada conhecida, já tinha rastreado esse ponto. Então, se eu rastrei meu ponto, é muito mais fácil eu, a partir da coordenada conhecida introduzida no levantamento RTK, já realizar meu levantamento perimetral, porque ele já vem com processamento e ajustamento. Nisso consiste a tecnologia. Se eu não tivesse essa situação, que é justamente a pergunta, o que eu faria? Montaria meu equipamento, sem problema nenhum, iniciaria meu levantamento enquanto minha base ela rastreia e armazena os dados, lembrando que georreferenciamento, 2 sessões de 4 horas, então é importante se atentar a isso. E aí terminei de fazer meu levantamento. Terminei meu levantamento antes do rastreio terminar, dessas 4 horas. Tem problema? Não. Desligo meu equipamento hover e deixo a base rastreando. Depois eu pego a minha base e faço o processamento dela, com posterior ajustamento. Então isso é uma possibilidade real. Algumas dicas para vocês é a seguinte: sempre quando você for realizar uma primeira visita técnica, leve seu equipamento. Pode ser que você não feche aquele trabalho, só que o fato de você levar o equipamento, você já vai ter um ponto de apoio conhecido naquele local. Então, se você fechou naquele proprietário, ótimo. Você já voltou para o escritório, já processou, você já tem sua coordenada de partida, iniciei dali. Caso não dê certo esse projeto e você pegue algum na redondeza, você pode utilizar essa base de referência. Você já tem a coordenada dela. Então é muito mais simples, você consegue otimizar seu tempo em campo e o seu outro trabalho vai ser facilitado, vai ser mais ágil. Pense e antecipe qual método de posicionamento será abordado. Por que isso é importante? Muitas vezes você vai a campo acreditando que vai ser trabalhado só com PG6, que é o RTK convencional, e aí você chega lá e tem uma situação de mata. Vou voltar novamente para o nosso exemplo. Aqui nesse exemplo nosso, por mais que o perímetro seja pequeno, nessa porção onde eu destaquei para vocês, ele é uma área de mata fechada, é um banhado. Então, nesse lugar, a metodologia RTK ela não era interessante de trabalho, porque era muito, muito, muito coberto de fato. E aí, se eu não tivesse feito um planejamento, se eu não tivesse me programado, eu não conseguiria fazer esse trabalho aqui de forma eficiente. Então, levar o estabilizador, deixar meu equipamento preparado para trabalhar com um método estático rápido, que aqui eu fiz uma ocupação menor do que 20 minutos, que é o caracterizado pelo PG2. Então é interessante a gente ter essas possibilidades já como uma carta na manga. Isso é algo que vai facilitar muito o seu trabalho. E outro, prepare e deixe configurado o seu equipamento. É sempre importante porque às vezes em campo a gente pode ter algum tipo de surpresa e a gente quer evitar surpresa. Os alcances do rádio, ela vem exatamente na centralidade. À minha esquerda, eu tenho um equipamento montado somente com a tecnologia de rádio interno e da direita com rádio externo. Então vocês percebem que é um aparato muito maior. Por isso a acessibilidade no local ela é importante, ela é interessante, porque para levar todo esse apetrecho é mais fácil você percorrer uma menor distância a pé. E aqui os alcances de rádio eles têm relação direta. Transporte de base por coordenadas. O marco na cor vermelha seria um alcance de rádio interno. Então eu tenho um alcance onde eu não consigo atingir a totalidade da minha área. Se eu faço um deslocamento dele para a área central, por exemplo, neste ponto aqui, eu conseguiria fazer com que ou eu diminuísse os locais que eu não vou ter acessibilidade via RTK, ou ainda, dependendo de como fosse o meu cenário, eu poderia ter uma abrangência total dele. Então por isso que é importante. Outro, explore e conheça todos os recursos disponíveis na sua coletora. É a sua principal arma em campo. Ela vai te ajudar, ela vai otimizar seu trabalho. Então, no software que nós havíamos trabalhado nessa situação, existem alguns recursos básicos de CAD que eles são extremamente úteis para a gente. O estender é uma possibilidade, que a gente consegue, no mesmo alinhamento, projetar um novo ponto. Então, numa situação de eixo ou ainda de uma limite de guia, é fácil de você chegar e identificar o ponto onde você vai fazer a implantação do seu marco. O offset, para estrada, levantei meu eixo. Levantei o meio, o centro da minha vicinal, por exemplo. Sei qual é a espessura dela, qual é a largura dela, coloco esse recurso, jogo meu offset ou para a direita ou para a esquerda, determino qual é a minha faixa de rolagem, e aí eu consigo já ir fazer a implementação dos meus marcos também. É outro ponto de importância. Além disso, a plataforma CAD,
Eu mostrei 2 exemplos, só que ela te possibilita também fazer um desenho prévio. Então, na hora que você for descarregar seu projeto, você já consegue levar seu perímetro desenhado. Você fala, poxa, mas eu posso fazer isso em escritório? Posso. Só que se você for gastar um tempo muito grande em campo, por exemplo, naquela situação da base, ela ficou 4 horas processando. Você vai ficar 4 horas de braço cruzado? Sendo que você pode agilizar alguma coisa em campo? Agiliza. Tendo uma plataforma dessa no software de levantamento, pode muitas vezes fazer com que seu tempo em escritório ele seja diminuto. Então é importante e é interessante. Outro recurso interessante que vale a pena vocês explorarem, ver se há essa possibilidade, é a alocação de cota. Então, muitas vezes tem uma cota de desapropriação ou ainda você tem uma curva de nível que ela faz parte de um ponto de limite. Trabalhando com a diferença de elevação ao alocar a cota, você consegue estabelecer a cota de interesse, a altitude de interesse, e aí você posiciona o seu equipamento exatamente naquela altitude. Sendo assim, você consegue já trabalhar sem voltar para a topografia que a gente diz como clássica, instrumentos óticos. É bem válida essa informação. E o cinemático, muitas vezes, para determinar a informação do seu eixo, da sua estrada, do seu detalhamento. Você pode lançar esse método cinemático, faz o levantamento dos arredores, de forma a detalhar melhor o seu trabalho, e aí depois na arte final, na planta, na hora que você vai fazer a entrega ao cartório, você tem uma riqueza de detalhes muito maior, e acaba sendo mais interessante, além de funcional, porque quando você for, por exemplo, pegar algum confrontante seu, você já tem essa área levantada e delimitada. São ações que algumas vezes você pode pensar em campo. Talvez eu gaste um pouco mais de energia aqui. Só que essa energia gasta nesse momento, ela vai me render frutos no futuro e eu vou ter uma redução do meu tempo. Como é que eu faço para reduzir meus erros, que são os principais pontos? Eles são... eles consistem numa simples questão. Respeite o limite do seu equipamento. Como eu comentei, RTK ele depende, não só RTK, qualquer equipamento de rastreio por satélite, ele depende da observação do que está acima, que é exatamente de onde vem o sinal de satélite. Então, o principal motivo no meio da mata que te leva a um erro é o efeito do multicaminhamento. Aqui no nosso esboço nós temos 2 satélites e a tonalidade vermelha significaria o sinal direto. E o roxo é o sinal refletido. Multicaminhamento nada mais é do que a reflexão de um sinal. Ele bate num objeto que não é o seu objeto de interesse e ele volta para você. Então, essa distância é uma falsa distância e essa segunda distância é uma segunda falsa distância. Então, se nós pegamos só linearmente, traçando quantos metros, ou melhor dizendo, quantos mil quilômetros, porque o satélite está a mais de 20 mil quilômetros de altitude, nós temos uma grande variação. Isso daqui ocasiona exatamente essa situação de acurácia e precisão. Eu posso ter um ponto, muitas vezes, com a solução fixa em campo, trabalhando com RTK, só que o posicionamento dele não condiz com o local que você tinha interesse de armazenar. Ele te gerou um deslocamento. Ele te deu uma precisão, apesar do multicaminhamento, ele conseguiu resolver as principais questões do equipamento, que é multicaminhamento, que é o efeito ionosférico, que é o ciclo de contagem das ondas, pseudodistância e por aí vai. Ele consegue resolver essa questão, ele traz para o algoritmo binário, que é a informação de interesse dele, e ele fala, ótimo, consegui trazer uma solução fixa para você. Só que o que é importante que a gente tenha conhecimento? Não é sempre que o fixo ele te dá a posição daquele ponto. Se você leva um equipamento pós-processado, armazena ali, fica 20 minutos, por exemplo, rastreando, depois faz um pós-processamento, eu tenho certeza que você vai chegar numa coordenada diferente daquela em RTK fixo. Então, isso é um ponto de extrema importância. Você vai reduzir seu erro e vai otimizar possíveis problemas no futuro. Além disso, o DOP. O DOP seria uma geometria de satélite. Perceba que uma boa geometria ela consiste em satélites, vou colocar aqui os mesmos 4, que é o mínimo que a gente precisa para dar um posicionamento em RTK, sendo 3 no plano e 1 para fechar o altimétrico. Então, quanto maior for a minha geometria espacial, pensando numa pirâmide inversa, tem um volume espacial bem grande, melhor vai ser meu DOP. Meu DOP ele tende a 0. Quanto pior for minha geometria, ou seja, mais agrupados eles estão, eu tenho menor volume de informação espacial, maior meu DOP e mais próximo ao 6, que é o estabelecido por norma técnica, eu posso chegar. Mais que 6 não armazena informação porque ela pode ser rejeitada. Então, atente-se sempre à norma técnica, que ela é extremamente importante. Existe um visualizador em alguns equipamentos,
no próprio coletor que te possibilita ver a situação do satélite, a sua geometria, que é exatamente isso daqui. Satélites na cor vermelha, que são esses balões na cor vermelha, significa uma constelação, azul outra, o cian outra, terceira, e ainda o verde mais sóbrio, uma quarta constelação. Aqui na nossa situação, os vermelhos são GPS, o azul ele é o GLONASS, o cian ele já é o COMPASS, a chinesa, e o S, que é o verde, ele é um geoestacionário, que é para correção de aumentação. Mas nesse cenário que eu tenho, uma distribuição interessante dos meus dopes. Eu sei que ele vai tender a 1, a 2 mais ou menos, que é o que te permite trabalhar com uma precisão na solução boa no seu levantamento de campo. O que mais? Uma adoção de referencial equivocado. Tome cuidado. A gente sabe desde quando surgiu essa norma técnica que deve ser trabalhado e sua peça técnica deve ser entregue em SIRGAS 2000. Então, se você pega um confrontante que não seja em SIRGAS 2000, adeque ao seu sistema de referência e faça o levantamento para evitar qualquer tipo de problema. Exatamente esse justificado aqui na nossa imagem. A adoção equivocada pode te gerar e irá te gerar transtorno. Seja por INCRA, seja por levantamento, seja por cartório. Faça tomando o máximo dos cuidados. E outro, tome cuidado com redes de alta tensão. Elas possuem um mecanismo de controle interno das agências de energia que é algo muito parecido com o que a gente tem de sinal GPS. Só que não é um GPS, mas através dele ele consegue identificar pontos de fratura, ruptura, de perda de energia. E como que eles fazem isso? Através de satélite. Esse sinal que ele recebe causa um ruído e esse ruído pode interferir no nosso equipamento. Então, muito cuidado ao chegar próximo a redes de alta tensão, porque ele pode ocasionar, muito provavelmente ocasionará um deslocamento da sua coordenada por conflito de informações. Ionosfera, a famosa explosão solar. A gente tem uns satélites que eles ficam em uma das camadas da nossa atmosfera e a explosão solar ela atinge diretamente. Então muitas vezes vocês ouvem falar, olha, houve uma explosão solar e isso pode influenciar na órbita do satélite. E isso é verdade. Tome cuidado, fiquem atentos às agências espaciais, NASA, a europeia mesmo, eles trazem essas informações, esses boletins são importantes porque se eu tenho uma variação magnética chegando no meu campo magnético da Terra, eu tenho consequentemente uma oscilação da minha órbita de satélite e essa oscilação ela pode gerar um ruído na recepção em campo. Então eu posso ou ter uma informação deslocada ou ainda uma informação errônea. Então tome cuidado nesses tipos de situação. A interferência troposférica também é aquela situação relacionada à máscara de elevação do seu equipamento. Então a norma técnica fala entre 10 e 15. Se atente a isso porque quanto mais horizontal for a sua máscara, maior vai ser a interferência, maior vai ser o rebatimento nas partículas suspensas. E aí seu sinal acaba chegando com uma qualidade pior do que a esperada. Não posso simplesmente colocar em 90 graus porque eu reduzo muito a minha superfície de observação e meu Doppler ele tende a estourar. Mas se eu abro muito, eu começo a pegar sinal de baixa qualidade. Baixa qualidade não significa boa precisão. Obviamente, vou trabalhar no meio da mata, por exemplo, que eu já falei que é uma situação que pode causar problemas, eu obviamente não tenho muita observação na vertical. Então, abro um pouco meu leque, ou seja, eu amplio minha máscara para mais próximo do horizontal, respeitando a norma técnica, porque a informação chegando pode ser o suficiente para a resolução do meu problema. Então, resumindo, conheça seu equipamento. Embaixo de árvore ele vai funcionar bem? Depende. Depende da situação, depende da árvore, depende do módulo do seu equipamento em termos de filtro. Posso mudar a máscara de elevação do meu aparelho? Devo, vai depender da sua situação. Baixa verticalidade, aumenta a minha elevação. Verticalidade muito clara, muito aberta, eu posso reduzir porque eu trabalho com sinais com menor obstrução. Então, as principais dúvidas. Quanto tempo posso trabalhar com meu RTK sem parar? À vontade. Dado bruto é o mesmo que Hynix? Não. Dado bruto é o arquivo matricial do seu equipamento, sendo que ele pode ter diversas extensões. DAT, TTP, GSN e por aí vai. Vai depender muito da marca e do modelo do seu equipamento. Hynix é um arquivo universal, que é o que deve ser utilizado para fazer processamento. É o arquivo matricial conhecido. Quanto mais satélites, melhor? Geralmente, sim.
desde que eles estejam bem espalhados. Se eu tiver 15 num único local, pode ser que o meu Doppler Story não tenha uma precisão legal. Quais constelações de satélite eu uso? Hoje, 2018, no Brasil, nós conseguimos trabalhar com a constelação americana, que é o Navistar GPS, e a russa, que é a GLONASS. Fora isso, Galileu ainda não chega para a gente, não tem órbita constituída por completo. Chinesa, geoestacionário. Você pode, dependendo do equipamento que você possua, ver algum sinal de satélite da constelação com pés, só que ela não vai ser rastreada, ela não vai fazer parte da composição dos seus dados. Então são duas, tá? Posso confiar no levantamento das cotas do RTK? Dependendo da finalidade, sim. Para gel, com certeza. Se for fazer um trabalho de altíssima precisão, nivelamento, por exemplo, aí você já vai partir para a topografia clássica. Tem equipamento, determinados equipamentos eles são utilizados para finalidades específicas. Então sempre tomar esse cuidado. Posso utilizar mais de um rover com a mesma base? Posso. Agilizo meu processo, cada um vai para um lado fazer o seu levantamento, e aí depois vocês unificam no métrica topo para fazer o seu processo. E qual distância eu posso trabalhar de receptor para coletora? Depende do equipamento. Tem equipamento que tem um sinal Bluetooth muito bom, você consegue trabalhar, a gente já fez um teste na casa de 70 metros. É bastante coisa, de fato. Mas tem equipamento que tem um sinal reduzido, então vai variar muito de acordo com a especificação técnica do seu produto. Não dá para levar como uma regra. Lembre-se, esperto não é quem termina antes, mas quem faz o certo. Um abraço.